Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Pessoal, vamos falar hoje sobre quando o Brasil invadiu Angola. Mas antes eu vou esclarecer mais ou menos aqui um ponto. Eu vou chamar de Brasil e Angola. Tanto o Brasil quanto Angola não existiam como país na época. E vou chamar os Países Baixos de Holanda, para poder ficar mais fácil na hora da narração. Então vamos lá começar do começo. No começo, lá no século XVI, Portugal tinha o primeiro império mundial. Portugal tinha terras praticamente no mundo inteiro. Era a África, na Índia, na Oceania. Eles comercializavam até no Japão. E foi passando o tempo, as potências cresceram o olho, não queriam saber do Tratado de Tordesilhas, tanto a Inglaterra quanto a França e a Holanda foram correr atrás desse prejuízo. A Holanda, na época, estava em guerra contra a Espanha. E no século, já no finalzinho do século XVI, eles já estavam perdendo, os portugueses já estavam perdendo para a Holanda. Então, seu grande império, seu vasto império oriental, de onde eles traziam as especiarias, estava caindo nas mãos dos holandeses. A Indonésia virou as Índias Orientais Holandesas. Eles perderam o Sri Lanka, as Ilhas Molucas, que era a Ilha das Especiarias. O comércio também do Japão acabou com os portugueses, só os holandeses tiveram direito de trabalhar no comércio com os japoneses. E o Portugal ficou, na época, sem dinheiro. Ficou quase em ruínas, sem as especiarias, mas tinha o quê? Tinha o Brasil. O Brasil tinha grandes plantações de açúcar. E ali, no princípio do século XVII, a Holanda já era dona de quase tudo na Ásia e faltava o Brasil. Em 1630, o Recife cai na mão dos holandeses e se cria a cidade de Maurícia. E ali Maurício de Nassau vê o seguinte: temos que invadir Angola. Ele fala com a Companhia das Índias Holandesas, dizendo que Angola era fundamental para a captura de escravizados. Sem os escravizados não havia trabalho na colônia. E o açúcar tinha que ser colhido, né? As grandes plantações, aquele pessoal não usava mão de obra contratada, eram todos escravizados. E o escravizado, segundo alguns autores, vivia somente 6 meses no trabalho nas plantações de cana. O padre Antônio Vieira falava que sem negros não havia Pernambuco e sem a Angola não havia negros. Para você ver a importância de Angola. E nessa época, no século XVII, houve a União Ibérica. Portugal já não era um reino isolado. Portugal pertencia à coroa espanhola. E Portugal estava numa crise total. Depois da Batalha de Alcácer Quibir, quando Dom Sebastião morreu e deixou o trono vago, é uma das batalhas mais idiotas da história da humanidade, e o Portugal ficou sem rumo, estava sem dinheiro, sem frota, porque a frota portuguesa havia sido destruída em sua grande parte. Os seus melhores navios e seus melhores almirantes tinham morrido na batalha contra a Inglaterra da Invencível Armada. A Invencível Armada usava mais da metade dos navios eram portugueses, não espanhóis. Então ficou muito complicado para Portugal. Portugal ficou nesse período muito fragilizado. Por isso que os holandeses atacaram e conseguiram ficar na Bahia, né, Salvador, e também conseguiram entrar no Recife. O primeiro alvo dos holandeses lá em Angola não foi exatamente em Angola, foi na Guiné. Foi o forte de São João da Mina.
que eles atacaram e tomaram em 1641. A tomada da cidade de São Paulo de Luanda, em Angola, atual Angola, veio logo depois. A notícia caiu como uma bomba em Portugal. Isso foi para Portugal uma coisa horrorosa. Os engenhos ficaram sem os escravizados. O tráfico atlântico parou. Portugal não recebia mais escravizados e nem os fazendeiros daqui, principalmente os fazendeiros do Rio de Janeiro. Eles ficaram sem os escravizados. A primeira resposta de Portugal foi mandar o padre Antônio Vieira fazer uma negociação. Estavam dispostos a vender para os holandeses uma grande soma de dinheiro, tanto a colônia daqui do Brasil quanto a de Angola, que era a cidade de São Paulo de Angola. Então eles estavam dispostos a isso. Só que o padre Antônio Vieira também tinha outra missão: arrecadar fundos para a construção de uma frota. E esses fundos vieram dos judeus que moravam no Brasil, os cristãos novos. Esses judeus chegaram a fazer uma vaquinha e dar um dinheiro para o padre Antônio Vieira, que ele dizia que ia pagar com açúcar em juros. Só que 2 ou 3 anos depois, a Santa Inquisição quase matou todo mundo, prendeu e fez um escarcéu com esses cristãos novos, que depois fugiram até para os Estados Unidos, uma colônia holandesa, que era a colônia de Nova York, e fundou a cidade de Nova York. E lá em Portugal estava Salvador Correia de Sá, que era governador do Rio de Janeiro. Em 1647, o Salvador Correia de Sá, ele sai com uma frota para o Brasil, de volta para o Brasil, para atacar. A ideia dele era atacar Luanda e devolver aos portugueses. Só que ele ia passar primeiro aqui no Rio de Janeiro, para pegar mais homens. Os holandeses também não ficaram parados, eles construíram uma frota de mais 600 navios para chegar antes de Salvador. Mas essa frota, originalmente, ela foi feita para a invasão total do Brasil. Ela mudou a meta por causa da frota portuguesa que atacaria Angola. Só que a frota teve um problema, estava em inverno, e o inverno no Mar do Norte é um negócio muito complicado de se navegar. E o Salvador saiu primeiro, foi uma corrida contra o tempo. Os holandeses tiveram a ordem de partir de qualquer jeito. Isso foi um desastre para a frota. A maioria dos navios afundou, muitos homens morreram doentes. Foi um desastre muito grande. Em janeiro de 1648, Salvador chega aqui no Rio de Janeiro, mas os navios holandeses que chegaram em Recife só chegaram meses depois, muito pouca gente. O primeiro chegou no final de março, olha que eles tinham saído em dezembro, e o último chegou em julho, e Salvador já estava na frente. Ele chegou no Rio de Janeiro com 800 infantes e 7 navios, mas ele precisava de mais, ele estava sem dinheiro para poder combater e tomar efetivamente os fortes de Luanda. Tinham 2 fortes portugueses em Luanda, e eles achavam que existia uma força combatente de mais de 250 soldados holandeses por lá. O padre Antônio Vieira também mandou uma carta. Essa carta era um pedido de ajuda aos bandeirantes paulistas, que eram considerados na época os melhores combatentes do Brasil. Mas os paulistas nem ligaram para isso, porque trazer escravizados da África era concorrência com os escravizados que eles pegavam entre os índios, nas missões jesuítas, assaltando aldeias. Então, para eles não acharam nada interessante, deixaram o Correia de Sá na mão. E o Correia de Sá ficou muito magoado, ficou muito chateado com isso. E a frota do Correia de Sá partiu para Luanda desse jeito. No dia 12 de maio de 1648, ele chega lá na África. Mas ele também tem um problema seríssimo. Um terremoto causa um maremoto e afunda uma das suas principais naves. E ele tem outro problema também. Essa nave perdeu toda a tripulação. O pessoal foi perda total. E os holandeses
cometeram um grande erro também. Quando a frota estava em Recife, não partiu, eles acharam que Salvador ia ser um fracasso, ia fracassar na missão, não ia completar porque ele era um fidalgo. Um fidalgo é um nobre português. Eles diziam que Salvador não era um soldado. Mas eles cometeram um erro muito grande. Correia de Sá era um político brasileiro. Então, a coisa não saiu como os holandeses queriam. A reconquista definitiva da cidade demorou um pouco, porque eles chegaram na Baía da cidade no dia 12 de agosto de 1648. No porto, 2 navios faziam a guarda da cidade. Tendo os navios holandeses avistado a chegada da frota de Salvador, partiram em direção deles para reconhecer a nacionalidade. Ao descobrir que eram brasileiros, os holandeses fugiram e deixaram a cidade. Dizem que a cidade ficaram só com 50 soldados. Da mesma forma como os holandeses haviam contado com a providência divina para poder sair de Salvador sem o Correia de Sá, o Correia de Sá também teve uma sorte muito grande. Ele achou 2 pescadores negros que lhe deram a notícia que o que estava acontecendo em terra. Eles contaram que apenas 250 soldados estavam na cidade e estavam dentro do Morro da Guia, onde tinha um forte. O sargento Mor da guarda de Luanda estava no interior combatendo a resistência das tribos Manzangano. E os holandeses, com ele tinha levado 225 homens. E ele estava lutando contra a rainha Ginga. Nzinga era uma rainha guerreira que merece até um vídeo sobre ela, mas como a gente só fala de Brasil, né? Então o Correia de Sá teve essa sorte nessa hora da invasão. Ele não pegou muita resistência, o pessoal estava dentro do forte. Eles cercaram o forte, mas só que na madrugada, na verdade, do dia 17 para o dia 18, 3 colunas de soldados portugueses iniciaram um ataque aos holandeses encerrados no Forte Luanda. Só que foi uma vergonha, eles não levaram escadas, meios de acesso, eles tomaram uma surra gigantesca e as baixas holandesas chegaram a ser ridículas, só 3 mortos. Os brasileiros tiveram mais de 100 mortos, não conseguiram tomar o forte. Só que Salvador tinha falado com eles que era para fazer uma trégua, que eles se rendessem. E os soldados holandeses pediram 8 dias para poder fazer essa rendição. Só que 8 dias são 8 dias para se prepararem para o ataque e esperar o sargento Mor voltar. Correia de Sá aceitou só 2. Só que os holandeses ficaram enrolando o Correia de Sá e eles tiveram um grande problema. No primeiro ataque que os brasileiros fizeram, mesmo tendo sido um ataque muito ruim, eles conseguiram destruir os canhões da fortaleza. Então os holandeses estavam sem os canhões. Então o Correia de Sá, ele esperou e eles decidiram sair. Eles sairiam no dia 24 de agosto de 1648 e desistiram da cidade. Os holandeses pediram para Correia de Sá que eles tinham que sair marchando com todas as suas bandeiras, tocando seus tambores, e os brasileiros não podiam ficar na zoação. Os brasileiros tinham que ficar quietos. Tanto eles como os portugueses tinham que ficar todo mundo quieto. Salvador aceitou e ainda mandou navios para levar esses caras para fora logo. Os holandeses saíram, Salvador ordenou preparar uma nau com os soldados, munição, e ocupá-la de tal forma que eles pudessem ir embora. Portugal voltou à África na mesma hora da saída da invasão. Portugal toma posse de Luanda novamente em 1641. Após a reconquista de Luanda, Salvador de Sá permaneceu ainda por 3 anos e 4 meses como governador de Angola. E ele se deu muito bem, ele ganhou o título. A reconquista de Luanda deu muito prestígio a Salvador. Portugal e no Brasil
Simplesmente ele conquistou uma feitoria perdida que havia reaberto a rota do tráfico negreiro no Atlântico Sul, que abastecia os engenhos do Brasil com a mão de obra escrava. Havia, assim, um verdadeiro... Ele foi um herói, um popstar na época. Restabeleceu o tráfico negreiro, os fazendeiros adoraram. Pernambuco continuava ainda na mão dos holandeses, mas depois haveria as batalhas da Reconquista, quando Portugal se tornou de novo uma nação. Quando terminou o período da União Ibérica e teve a restauração, Portugal conseguiu expulsar os holandeses do território brasileiro. Mas isso já é uma outra história. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.